E aí esse slide é outro slide que eu acho fantástico, galera. Esse, se eu fosse... Tira print desse slide. Esse slide eu acho fantástico. Esse, inclusive, eu fiz ontem. Imagina que o nosso organismo ele funciona como um sistema de engrenagem. Tá? Como na engenharia. Então a gente tem, se uma engrenagem trava, todas as demais engrenagens travam também. Tá? Se uma engrenagem trava, todas travam também. E aí, sempre que a gente fala em treinamento aeróbico e capacidade aeróbica, a gente está falando de 3 diferentes sistemas e 5 diferentes fatores. 3 sistemas, 5 fatores. O primeiro sistema, que sempre vai te limitar quando você vai fazer exercício e você não está preparado para ser submetido àquela carga, é o sistema muscular. Então, sempre que um aluno seu te procurar para fazer qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de exercício, o primeiro tecido a se adaptar àquele protocolo é o tecido muscular. São os músculos. Beleza? São os músculos. Os músculos correspondem aos primeiros tecidos que se adaptam. Porém, os músculos também são os primeiros que limitam o seu exercício. Que limitam o seu exercício. Beleza? Então, galera, seguinte. Quando o seu aluno te procura dentro da academia, presta atenção no seguinte, e ele começa a fazer um modelo de treinamento intenso, se ele não tiver arquitetura muscular para poder se adaptar àquela intensidade de exercício, ele vai fadigar principalmente e primariamente pelo tecido muscular, pelo sistema neuromuscular. Beleza? Ponto. Portanto, não adianta, pelo amor de Deus, não adianta, pelo amor de Deus, vocês pensarem em prescrever HIIT, por exemplo, treinamento intenso, para uma pessoa que não tem aptidão muscular para fazer aquilo. É como se você pensasse em colocar gasolina aditivada, tá? Como se você pensasse em colocar nitrogênio dentro de um carro 1.0. Você está injetando, né, uma energia muito intensa num carro que não vai comportar aquilo. Fazer HIIT, quando o cara começa a falar, quando o cara começa a fazer exercício, o cara já fazer sprint, o cara pode... Quem limita o exercício e o desempenho é o tecido muscular, é o sistema neuromuscular. Beleza? Então, é uma coisa que vocês precisam pensar e precisam pensar sempre. O HIIT é fantástico, o CIT é fantástico, embora sempre que a gente pensar em treinamento intervalado e qualquer modelo de treino, a gente precisa pensar da história desse modelo de treino. Da onde que veio o HIIT e o CIT? Isso veio da década de 50, quando na Olimpíada, da década de 20, desculpa, quando na Olimpíada, os atletas, eles eram, na década de 20, quando os atletas faziam o protocolo de HIIT para melhorar a velocidade. E a gente vai ver aqui o que melhora a velocidade e o que melhora o consumo máximo de oxigênio. Então, o que melhora a velocidade e o que gera melhora no consumo máximo de oxigênio. São coisas diferentes. Você ter o melhor consumo de oxigênio não significa que você vai ter o melhor desempenho. A gente vai ver isso daqui. Tá? E aí, né, já respondendo aqui a pergunta da Ieda, quanto tempo, né, um aluno pode levar a iniciar a atividade? A responsividade biológica é que vai te dizer isso. Então, por exemplo, no mínimo 2 meses, e vocês vão entender isso na aula de terça-feira, no mínimo 2 meses depois que o indivíduo começar a fazer um treino aeróbico, começar a fazer um treino de força, mínimo, é que ele vai começar a fazer um protocolo mais intenso de treinamento. Porque senão, galera, se a gente não souber a aplicação, o conceito de um determinado método, a gente não vai saber aplicar o método. Erros, anotem isso no caderno de vocês. Erros terminológicos levam a erros metodológicos. Erro de conceito leva a erro de metodologia. É a mesma coisa que eu não estudar qual que é a causa e qual que é o efeito de cada medicamento e administrar Dorflex para quem tem febre. Vai funcionar? É óbvio que não, porque ele é anti-inflamatório, ele não é antitérmico. Então,
para eu reduzir a febre, eu preciso administrar um antitérmico. Então, eu aplicar HIIT para o cara, por exemplo, emagrecer, ele até pode emagrecer, mas você está aplicando o Dorflex para diminuir a febre. Tá? E não tem problema nenhum você aplicar o HIIT para o cara emagrecer, desde que o cara tenha arquitetura muscular suficiente para que ele possa ser submetido ao protocolo HIIT. Erros terminológicos levam a erros metodológicos. Beleza? Eu já vou explicar para vocês o que é o HIIT e o que é o CIT. Beleza? Erros terminológicos levam a erros de metodologia. Se eu não sei o que é, eu não sei como aplicar aquilo. Tá? Se eu não sei para que serve o Dorflex, eu vou aplicar Dorflex para absolutamente tudo. Tá? E aí o Daniel está perguntando aqui, então o HIIT não seria uma boa para treinar em casa nessa quarentena? Para aqueles que já vieram de um modelo de treinamento, sim. Para quem nunca treinou e quis começar a treinar na quarentena, não. Como é que você vai desenvolver um modelo de alta intensidade em quem não tem nem volume de treinamento? Isso é contraditório com a questão da teoria geral do treino. Por isso que eu falo, a fisiologia ela só consegue ter efeito quando você aplica na prática do treinamento. Qual que é a diferença entre HIIT e CIT? HIIT, ou treinamento intervalado de alta intensidade, é qualquer modelo de treinamento que você não consiga permanecer por muito tempo e, portanto, você precisa ter um intervalo. Por exemplo, normalmente o HIIT é colocado acima de 85% do consumo máximo, 85% da frequência cardíaca máxima. Então, galera, o HIIT é, por exemplo, qualquer modelo de treinamento em que eu não consiga permanecer no moderado. Há quem se atreva em fazer o HIIT, né, fazer um modelo de treino intervalado em intensidade moderada. Eu acho que não tem o menor sentido. Porque se eu consigo correr meia hora seguido, significa que aquela intensidade permite com que eu faça o contínuo. Se eu faço o contínuo, então para que eu vou dividir? Talvez por uma questão de adesão e de dinamicidade no exercício? Tudo bem, tá? Mas fisiologicamente não tem o menor sentido. E o que é o CIT? O CIT é o sprint que a gente chama de supramáximo. E aí eu já vou explicar para vocês o que é o supramáximo, porque quando você vê lá no artigo científico, o cara correu a 150% do consumo máximo de oxigênio. Só se ele fosse o Superman, para ele correr a 50% a mais da capacidade máxima dele. O cara é o The Flash. Só que aí vocês vão entender o que o artigo científico ele quer dizer com o supramáximo. O CIT é aquele modelo de treino que é curto ou muito curto. Tá? Ele é muito curto ou ele é curto. Então a gente está falando ali de modelos de treino que vão até 30, 40 segundos. Beleza? Depois que o sistema muscular se adapta, a gente tem um segundo sistema limitante, né, do desempenho. Esse segundo sistema limitante que a gente tem é o sistema cardiovascular. Tá? Então, o primeiro é o sistema neuromuscular, é o primeiro que vai se adaptar, e o segundo que se adapta é o sistema cardiovascular. Ou seja, eu não sei se vocês já, provavelmente, e aí eu vou falar da forma como o atleta fala mesmo, né? Se alguém falar que está errado, dane-se. O atleta fala o seguinte: professor, perna eu tinha, mas faltou caixa. Alguém já ouviu isso? Não. Perna eu tinha, mas faltou caixa. Ou quando o cara fala assim, ó, a caixa estava legal, mas a perna foi pro saco. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Coloca aí pra mim. O que é perna e caixa? Perna é quando você fala do sistema neuromuscular. Caixa é quando você fala do respiratório. Beleza? Quando você adapta o neuromuscular, você precisa então passar pro cardiorrespiratório. E aí você adaptou a musculatura. Depois que você adapta a musculatura, você começa o processo adaptativo mais significativo do sistema cardiovascular. Então, se no começo a gente tinha a adaptação proveniente, principalmente do treinamento do sistema neuromuscular, agora a gente tem uma adaptação proveniente principalmente do sistema cardiovascular. Então, o segundo sistema que eu tenho no meu organismo, que é limitante para o desempenho, quando, né, o indivíduo está treinando ali e ele estagna, é o sistema cardiovascular.
é o sistema cardiovascular. O primeiro é o neuro, o segundo é o cardio. E o respiratório? Respiratório é o terceiro, galera. O terceiro sistema é o sistema respiratório. No sistema respiratório, ele é um sistema mais limitante, principalmente para a galera do esporte de elite. Eu não vou falar alto rendimento, porque alto rendimento não tem conceito. Tá? O que é um esporte de alto rendimento? E também não me vem, pelo amor de Deus, com aquela coisa patética de que, olha, eu treino. Você quer treinar para saúde, você quer ter saúde, você quer emagrecer ou você quer treinar para rendimento? Se eu melhoro o rendimento, eu gasto mais energia. Se eu gasto mais energia, eu emagreço. E quando eu emagreço, eu melhoro o aspecto da saúde. Ou seja, eu tenho que escolher um dos três. Eu posso ficar com os três? Lógico que eu posso ficar com os três. Tá? Então, o último sistema, que é o sistema respiratório, parece que ele é mais limitante em atletas que já atingiram o topo do neuro e do cardio. E aí, portanto, ele vai ser mais limitado. Tanto é verdade que se você pegar dentro do cronograma de atleta olímpico, existem sessões de treinamento que são destinadas única e simplesmente para o desenvolvimento do treinamento, para o desenvolvimento do sistema respiratório. Beleza? Do sistema respiratório. Agora, galera, não adianta você treinar, né, como um louco e não dormir e não comer, beleza? Então, se você não dormir e se você não comer, você vai travar a engrenagem. Ponto. Por isso que muitas vezes os alunos nossos não têm resultado. Não é porque o treino não é suficiente. Ou é porque o treino às vezes não é suficiente, ou porque o treino não é periodizado, ou porque o treino não é controlado em termos de carga, mas o cara não come e o cara não dorme. E aí, se o cara não come, se o cara não dorme, você vai ter ali dificuldades para poder gerar adaptação. Beleza?